Olha só, ao longo dos anos, a medicina tem apresentado resultados positivos para tratamentos eficientes em diversos tipos de doenças, em especial para o câncer, que é uma doença tão temida por todos. No início deste mês, o tema foi tratado no maior congresso de oncologia do mundo, que foi realizado em Chicago. No evento foram apresentadas informações sobre a imunoterapia, essa nova medicação que estimula o corpo a combater o câncer e busca potencializar o organismo contra as células cancerígenas. Quem vai explicar isso melhor para a gente, sobre esse assunto, sobre o tratamento, é o médico oncologista, o Juliano Borges. Seja bem-vindo. Obrigada, Juliano. Obrigado, é um prazer participar do programa. Como é que a gente pode fazer para evitar a doença? Eu acho que é o primeiro passo, porque a gente fala em tratamento, a gente sabe que é um tratamento sofrido, né? Eu já fiz quimioterapia, eu já tive um câncer, então eu sei que não é um tratamento fácil. Mas tem como a gente prevenir, de fato, não somente com aquela regrinha, alimentação saudável, isso, aquilo, porque tem um fator hereditariedade também nessa história, né? Isso mesmo. Na verdade, tem fatores externos que a gente consegue controlar, que é o cigarro, o excesso de álcool, uma alimentação ruim, excesso de peso, sedentarismo, mas tem fatores que são imutáveis, são os fatores genéticos, né? Então, infelizmente, na parte de genética, a gente teve muito pouca evolução e não consegue modificar isso, mas os fatores externos a gente tem como, desde pequeno, né, a gente educar os filhos a respeito de uma vida saudável. De outros hábitos, isso né? Mesmo. Mas aí tem como, quando a gente fala em imunoterapia, a gente pensa em imunidade. Estou falando como leigo aqui. Mas é exatamente isso? Exatamente isso. Então, o que aconteceu? A gente conseguiu ter dados científicos, isso não é mais uma suposição, é uma comprovação científica. Eu vou dar o exemplo para câncer de pulmão. Câncer de pulmão a gente tem como, primeiro, fazer testes genéticos do próprio bloco do tumor, quando faz diagnóstico, para ver se tem como se fosse uma mutação, na verdade, uma inversão de genes para o LK, e daí o paciente que tem essa inversão do gene, que seria essa alteração no LK, não tem mais critério para fazer quimioterapia. Pode tratar com um comprimido que são inibidores de proteína. Olha só. Então, a quimioterapia não teria mais espaço para o câncer de pulmão que tem essa alteração do LK. Tem uma outra mutação que a gente pode testar, que é a mutação do GFR, e que também não teria espaço para quimioterapia, e sim outro comprimido. Via oral, quer dizer, isso resolveria o problema no lugar da quimioterapia. Isso. Esses remédios são inibidores de proteína e têm os resultados melhores, e não é quimioterapia, não tem o efeito de quimioterapia. Certo. E se o paciente não tem essa alteração do LK, nem essa mutação do GFR, daí sim que sobraria como tratamento a quimioterapia. Mas o que a gente já teve informações pelo Congresso? E esses tantos medicamentos para a mutação do GFR, translocação do LK, quanto imunoterapia, que é o foco de hoje, isso tudo já está disponível aqui em Santa Catarina. Então, o que é imunoterapia? Eu jamais pensaria que poderia falar em 2015 a respeito disso. É um anticorpo que a gente injeta para o câncer de pulmão, que não respondeu com o primeiro tratamento, está em estudos já, começar direto com imunoterapia. O que ele faz? Ele age estimulando a minha própria imunidade a destruir o tumor. A gente já tem dados que fazer imunoterapia para câncer de pulmão que não respondeu com a quimio, ele é melhor do que a quimioterapia. Os resultados são melhores, destrói o tumor com maior frequência, por um tempo mais prolongado. Tá, isso para o pulmão. Para outros tipos de câncer também, doutor? Também. Tá. Tudo com a imunoterapia, por exemplo. A gente já tem comprovação científica e aprovação de imunoterapia para câncer de pulmão e para melanoma. Tá. E a gente já tem esse mesmo potencial de dados para câncer de mama, câncer de cabeça e pescoço, câncer de estômago, tumores cerebrais, todos mostrando que vale a pena fazer a imunoterapia. Como é que a imunoterapia funciona? É uma medicação e ela, como se fosse no aeroporto. O nosso organismo seria o avião. Antes de entrar no avião, tem que passar ali pelo embarque e checar. As células sadias passam normalmente para entrar no organismo. Porém, se eu tenho uma célula mutada, que seria uma célula de câncer, ela teria que ser barrada nessa entrada pelo sistema imunológico. O que a gente não entendia é que algumas células entravam e não eram detectadas
pelo sistema. E é isso que esse anticorpo faz. Ele consegue desmascarar esse bloqueio da célula do câncer e ela consegue ser destruída antes de entrar na circulação. Ele barra. Mas isso só pode ser feito depois que a pessoa já tem a doença. Não tem como chegar lá e dizer, doutor, eu queria fazer isso para não ter a doença. Não. Ainda não, porque na verdade, como são dados muito recentes, e são aprovações feitas nesse ano, a gente começa da doença mais avançada, os estudos, e vamos chegando na mais precoce. Então, um dia, talvez, isso exista. Isso, a gente já tem dados, né, que já existe imunoterapia, eu vou novamente comentar para câncer de pulmão, em primeira linha. O paciente tem o diagnóstico de câncer de pulmão, ele não tem a mutação do GFR nem a translocação do LK, porque daí toma comprimido. Certo. Começa direto com imunoterapia, não teria mais quimioterapia. Isso a gente pode fazer aqui, na nossa região? Isso já é possível para quem nos assiste, que de repente tem um diagnóstico de uma doença como essa, ou que tem alguém na família, a gente já pode ter isso à nossa disposição? Isso, na verdade já tem as aprovações nos Estados Unidos, já tem essa aprovação, e no Brasil a gente tem um certo atraso na liberação de remédios como esse. Mas existem programas que são os estudos clínicos, que têm acesso, e a gente tem disponível isso, ou por acesso expandido ou uso compassivo. São programas que o próprio Ministério viabiliza de medicamentos de excelência. A gente está falando de algo que de ponta, que é melhor do que químio e não tem o efeito da quimioterapia. Para uma doença séria, no caso câncer de pulmão, melanoma, através desses programas. Então, a gente consegue a doação, geralmente via os Estados Unidos, eles doam um remédio para o paciente. Então, ainda esses remédios, atualmente, tem uma questão burocrática de acesso expandido, uso compassivo ou participação de estudo clínico e são gratuitos. Ou seja, mas por intermédio do médico. Por intermédio do médico. Do médico que cuida desse tratamento. Ou então pelo intermédio do médico, ou então se o médico não tem um programa de acesso expandido, uso compassivo ou um estudo clínico, ele pode fazer um relatório e identificar onde tem um centro que tem acesso ao medicamento. Ele continua tratando o paciente, mas a medicação é fornecida ou doada num centro que tem esse vínculo com os Estados Unidos. Porque quando a gente fala de câncer, doutor, normalmente para muitas pessoas é a sentença de morte, né? Hoje a gente vê que muitas pessoas se curam, cada vez mais, graças a Deus, a gente tem finais felizes dessa história, né? Então, a gente também desmistificar um pouco isso, porque às vezes as pessoas falam, eu tô com câncer, parece que é o fim. Nem sempre é o fim, né? A gente tem muitos casos de sucesso, né, doutor? Isso mesmo, a grande maioria dos pacientes conseguem tratamentos curativos. Nesse próprio congresso foi uma das grandes apresentações. Eu não faço oncopediatria, a parte de crianças, mas um dos grandes destaques dos trabalhos apresentados foi um grande estudo de câncer em crianças e que conseguiu comprovar que a maioria das crianças se curam com o tratamento. Olha só. Então, a maioria dos pacientes que têm um diagnóstico de câncer são curados. E eu acho que outro ponto que vale a pena destacar é que, atualmente, em 2015, a base do tratamento não seria, o primeiro desfecho de procura não seria a quimioterapia. A quimioterapia, em 2015, já é a exceção. Certo. Eu estou falando isso para câncer de pulmão, em que só se não tem nenhuma alteração vai ficar em quimioterapia. Eu estou falando isso para melanoma. Ou seja, essas doenças, né, vinculadas ao câncer, todas elas estão tendo medicamentos melhores do que quimio. A quimioterapia está sendo o que sobra ou o que não conseguiu fazer. Né? Então, existem novas alternativas muito mais modernas e que trazem muito mais qualidade de vida para o paciente. Com certeza, né? A gente está pensando, imagina quando que a gente pensaria que um câncer de pulmão, que é uma doença extremamente grave, eu poderia tomar um comprimido em casa e esse comprimido é 3 vezes melhor do que quimioterapia. E me curar dessa doença, né? E quem sabe curar, porque como os remédios são extremamente recentes, a gente não consegue tempo ainda, analisar tempo de vida dos pacientes. Então, os remédios são tão recentes que a gente está ainda... Em estudo. As comprovações já tem. Mas para ver o tempo de vida, leva para curar, por exemplo. Isso mesmo, a gente teve acesso aos comprimidos no tratamento do câncer de pulmão, provavelmente segundo semestre do ano passado, então a gente está há um ano... Muito recente. A cabeça ajuda, doutor, vou lhe perguntar pelo seguinte, quando eu tive câncer, eu acho que o meu lado emocional foi fundamental na minha recuperação. Eu tive um câncer de reto, eu tinha 23 anos, então eu era super jovem. E acho que a cabeça mesmo ajuda muito, a fé, a cabeça e tal. E tem uma amiga minha que é um grande exemplo, ela até no Instagram é assim, super seguida.
Ela tem há 8 anos, ela descobriu que ela tinha um câncer de mama. E aí ela retirou, tal, esvaziou a axila, tal, fez metástase, ela tem metástase óssea há 5 anos. E ela tem uma vida absolutamente normal. Quer dizer, quando que a gente imaginou que isso podia existir? Graças a Deus. Assim, ó, então, é interessante porque é uma pergunta frequente relacionada se o emocional funciona. Eu agora, como médico, vou tentar extrapolar o emocional para o científico. Se a gente acabou de comentar que a imunoterapia, fazer um medicamento que estimula a minha imunidade, a minha própria imunidade destruir o tumor é melhor do que fazer quimioterapia, se a gente pensar que, tudo bem, tem um remédio que estimula, mas se a gente pensar que eu tenho uma boa qualidade de vida, eu tenho uma cabeça boa, eu vou estar estimulando a minha imunidade. Então, fisiologicamente, seria Explica pela ciência também, né? Pela ciência, né? Porque se uma pessoa não está bem consigo mesmo, claro que quando está doente é difícil, né? Claro. A gente conseguir ficar centrado. Eu vou me alimentar melhor, eu vou ter uma imunidade melhor. A gente sabe que uma pessoa que tem um período de estresse agudo, a gente pega gripe, resfriados. Dá tudo. Isso é imunidade. E agora a gente tem prova científica que a imunidade destrói o tumor, né? Consegue destruir o tumor. Adorei. Obrigada, doutor. Eu agradeci. Parabéns. Obrigado. Aí por encabeçar também junto com seus pacientes essas novidades todas e saber que a gente tem aqui à disposição também deixa a gente feliz. Isso mesmo, e só para um reforço, assim, ó, todos os pacientes que têm diagnóstico de câncer têm que procurar alternativas, que a quimioterapia agora é o último da fila. É o último da fila. Se a gente não conseguir fazer nenhuma dessas terapias, existem outras alternativas melhores e cientificamente provadas. Que bom, fico feliz. Tomara que venha a cura também nessa história. Obrigada.